Começou, boa tarde pra você, começou, bendita hora. Atenção, você já sabe, você tá com a gente todo dia, é o melhor programa que nós temos à tarde, não adianta nem mudar o canal, não adianta procurar em outro lugar, que é o melhor. Por quê? Porque só vem os melhores. A nosso ponto de corte aqui é tão alto, que não vem ninguém menos do que Urian Fancelli, César Romão. Mano, tá vendo que o nosso nível lá em cima, então... Só os melhores estão aqui hoje. Muito obrigado você que está com a gente aqui na Rede Vida de Televisão. Nós estamos ao vivo para o Brasil inteiro e é bom demais porque hoje tem muito assunto. Começo apresentando para vocês quem está com a gente. Urian Fancelli, obrigado, Urian. Prazer estar aqui. Urian Fancelli, cientista político, mestre em relações internacionais, entende tudo daquilo que a gente não consegue entender. Eu tô com um monte de perguntas para saber o negócio do Trump lá. Só isso que você fala. E acima de tudo, eu vim combinando com você hoje. Você não tá vendo? Olha, nós estamos aqui de uniforme. Né? Próxima vez eu te dou um colarinho. Doutora Fabiola Rodrigues, obrigado, doutora Fabiola Rodrigues. Nossa, Fabiola, ela é especialista em harmonização facial, né? Na clínica Rejuve, não, Rejuve, olha aí. E obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, de verdade. Ele, o grande, excepcional mestre, doutor César Romão. Obrigado, doutor. Obrigado. Conferencista, consultor organizacional. Aqui, ó, só que é o seguinte, o doutor César Romão tava demorando vir aqui, olha. Tá... o Pai Juarez reclamou hoje comigo. Reclamei mesmo, olha aí, tá vendo? Olha aí que beleza. Ele joga na cara. Verdade. Se demorar... Eu gosto dessa sinceridade dele. Se demorar. E a doutora Karen Rigoni Bacalhau, obrigado. Obrigada eu, pai. Obrigado aqui. Obrigada eu. Karen é cirurgiã vascular. Doutor, não falava também angiologia? Tem esse termo? Tem esse termo. É que antigamente existia essa divisão. O angiologista era o vascular que não operava, que fazia só a parte clínica. E o cirurgião vascular era quem operava. É o angiologista que opera. Isso. Então. Hoje não existe essa divisão. Hoje você tem que fazer cirurgia vascular. Então, o angiologista não se usa mais falar? Não se usa mais. A formação hoje em dia não tem como falar, eu quero fazer vascular, mas não aprender a operar isso. A formação agora é completa. Interessante. E a doutora Karen é ótima. Aquelas veinhas horríveis que a gente tem, tira tudo, na beleza. Vou conversar com você depois. Acaba tudo. E acaba na hora, né? Na hora. Você vê que interessante. Aplica o negócio assim, na hora vai assumindo. É muito bom mesmo. Muito bom. Gente, você pode participar com a gente como? Você vai participar através do YouTube, com a sua pergunta, com a sua participação, com a sua opinião. Você faz o seguinte... Você vai assistir pela televisão, claro, aí tudo. Mas se você, para participar com a gente, você entra aí no youtube.com/TV Rede Vida, no YouTube, TV Rede Vida, e põe lá, no chat, aí você vai começar pode colocar a sua opinião, pergunta e tal, pode falar do programa também, pode dar sua sugestão daquilo que a gente vai falar, daquilo que a gente vai comentar aqui. Então, eu tô esperando a sua participação aí no TV Rede Vida. TV Rede Vida, pode começar participando aí com a gente. Espero você participando aí com a gente. Vamos lá pro nosso pensamento do dia. Olha, tá tão ruim que não tá dando pra ver. Penso que há tropas de burros muito mais inteligentes que uma sociedade inteira de homens. Nossa Senhora. Olha, muito... Essa daí tá brava com os homens, né? Você viu? Olha, penso que há tropas de burro muito mais inteligentes que uma sociedade inteira. Não tem autor, não? Clarice Lispector. Mas interessante, olha, interessante. Doutor César Romão, concorda não? Né? Não concordo, não. Primeiro que nem tem mais tanta tropa de burro, né? É verdade. Não tem mais tropa de burro. Antigamente era muito... Hoje nem tem tanto. Lá no Norte e Nordeste ainda tem. Acontece assim, às vezes as pessoas estão passando por alguma coisa na vida, essa daí provavelmente alguma coisa em relação a algum homem, né? Então, ela vai lá e se vinga dessa maneira, né? E sai publicando a frase. Mas às vezes, né, às vezes o tanto homem, mas às vezes a humanidade às vezes a humanidade, Padre Juarez, o senhor deve acompanhar isso, a gente está sentindo que ela está regredindo. Nós estamos fazendo coisas que já não eram mais para o ser humano fazer.
Já devia ter Já devia ter abandonado abandonado. esses velhos costumes. É, Né? guerra, escravidão, Mesmo. intolerância. Tolerância. Isso verdade. tudo já tinha que ter sido Já tinha que ter exterminado do convívio social e entre os povos. Você falou uma coisa que é interessante. Que a gente, às vezes, se a gente se escandaliza com algumas coisas, já não era para existir mais, né? Perfeito. Preconceito. Preconceito. Já não era pra gente estar vivendo isso. A sociedade evoluiu, né? São 10 milhões de anos da nossa estada aqui e a gente ainda debate os mesmos assuntos. Mas assunto é verdade. É triste, é triste. Eu queria falar bonito, eu queria pensar como o nosso maravilhoso mestre pensador aqui, mas eu vindo aqui dessa semana dos absurdos que eu ouvi em relação, por exemplo, ao atentado contra o Donald Trump, eu vejo que tem manadas de burros muito mais inteligentes, olha, porque tem muita gente espalhando tantos absurdos em relação a isso, tantas teorias da conspiração. Então, a teoria da conspiração voltou agora com tudo, né? Então que eu acho até chegou ao ponto de pensar que talvez uma manada de animais fossem mais inteligentes do que certas pessoas. Eu sei que é quase generalizar, mas eu acredito que a humanidade está caminhando para trás também. Esse fato com o Trump combina com a conspiração americana. Né? O Kennedy até hoje ainda se comenta e saem assuntos ainda de perspectivas que não foram levadas em conta naquela época. Eles conseguem matar o John F. Kennedy até hoje. É verdade. Isso é E verdade. brasileiros adotando isso aqui ainda. E Pessoas assim, que não sabem nem achar os Estados Unidos no mapa. Criando Verdade. teorias assim. Olha, e é interessante. Aliás, teoria da conspiração, até do homem à lua tem, imagina se a gente não vai... Se vai Pra ver as cordinhas, né? É verdade, dá pra ver as cordinhas lá. Muito bem, hoje é Dia Internacional em homenagem a Nelson Mandela. Olha aí, a gente tá falando de grandes homens. Nelson Mandela, batizado então nessa informação, você lembra, a nossa enquete vai perguntar pra você assim, ó. Lembra quando Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul? Em que ano? 92 ou 94? Atenção. Ele lembra que ele ficou preso, Nelson Mandela ficou preso mais de 20 anos, né? 7 anos. Então, quanto? 27 anos. 27 anos, por causa do regime de apartheid, né? E ele se torna o presidente, é uma coisa interessante, né? Gente, a gente viu de pessoas, é interessante ver isso, né? Lech Walesa lá na Polônia, né? Ele era de coisa, de repente vira presidente. O Mandela, mesmo Lula, né? Era operário. O Mandela coisa. era previsto, né? Se ele fosse solto, não tinha outro caminho, né? Ele seria É verdade, né? presidente. E ele ficou se automotivando, né? Com o poema Invictus, aquele poema maravilhoso, né? Ah, interessante. Eu tenho, para permitir, eu não vou falar tudo, só Fala. a última parte, Não, que fala, a que fala. o Mandela mais Interessante. gostava. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada a mão que o mundo espalma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou o comandante da minha alma. Olha. Imagina você que por 27 anos ele parava em frente àquela janelinha que hoje as pessoas visitam. Essa é a última estrofe do poema, tá? poema. Tem mais 4. Depois você procura aí. E recitava esse poema. Foi o grande agente motivador dele todos os dias. Bonito, olha, interessante. Pra você ver a diferença, né? O Mandela na prisão, recitando esse poema. O Hitler na prisão escrevendo Mein Kampf. Mein Kampf, A diferença, né? O Olha que contraste. coisa. E esse poema é de 1875. Olha que coisa. Ernest Hemingway. Mein Kampf nem pode ser mais editado, né? Nem pode. Depende Não da pode. lei dos Não, países. não edita mais. Nem- Nem, não Nenhum edita. editor arrisca. Nem ninguém. Eu acho que nem no Brasil tem. Nem, você não Tem existe. umas tiragens Tem? piratas aí, mas... Muito bem. Ah, eu não falei. Responde aí no Instagram, @programa. Nossa, a gente tem muito intelectual nesse programa. Você viu? Nossa, é intelectual, né? @ Programa Bendita Hora. Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul em que ano? 92 ou 94? Como você não era nascido, mas você tá ali. E o Rian, aqui na mesa só eu e o César vamos poder responder. Não, acho que eu já lembro, assim. O Rian é historiador. Não, mas eu já era nascido. Já tinha nascido. Olha, eu vou dar uma dica aqui pra você. Aí eu falo. O ano tem o número 9, tá bom? Ah, tá bom, ótimo. Ficou fácil. Tem o 1 também. Isso é verdade. Mais Mais que um isso, nove. né, Mais Padre? um mais nove, um dois nove, noves. né? Mais um Mais que isso não dá, Padre Júlio. Vamos lá. Vamos para a primeira notícia aqui. Uma notícia importante aí, ó. Vamos lá. Síndrome de May-Turner. É May-Turner que fala mesmo? May Turner mesmo. Síndrome de May-Turner pode causar complicações graves. Alerta médico. Entre os problemas está a trombose venosa profunda.
Doutora Karen, o que é essa síndrome de May-Turner? Essa síndrome, a gente anatomicamente tem a artéria passando em cima da veia. Então, nomes técnicos, mas a artéria... Fala pra gente, artéria e veia é diferente. Isso, a artéria é o que leva o sangue para os tecidos para oxigenar. E a veia traz como se fosse o sangue sujo para oxigenar novamente. Então, a artéria ilíaca direita, ela passa por cima, a veia no meio e embaixo vem a coluna. Em algumas pessoas... Isso em que região do corpo? Na região aqui aqui no abdômen. No abdômen. Isso. Ah, no abdômen. E aí, o que acontece? Em algumas pessoas, anatomicamente, essa posição faz com que a veia que está no meio, entre a artéria e a coluna, ela seja comprimida. Então, o sangue tem uma dificuldade nessa passagem. E isso aumenta o risco da gente ter trombose, assim como outras complicações, como varizes, inchaço nas pernas, a trombose que pode evoluir para embolia pulmonar, porque essas tromboses são tromboses de veias grandes, né? Porque são veias nessa região do quadril, abdômen. Essa veia que a senhora fala, ela é uma veia calibrosa? Bem calibrosa. É? Bem calibrosa. Ela, subindo da perna, a gente tem lá todos os nomes, poplítea, femoral, e aí ela passa nessa região. Quando ela se une, a gente tem uma de cada lado, e aí ela se une para a cava, que é a nossa... Aqui. Exatamente. Aqui, aí vem, se une e vira a Cava. Isso, que é a veia principal que vai desembocar no coração depois. A veia cava é aquela que quando a gente não toma água, fica bem sequinha. Fica sequinha, exatamente. Tudo mesmo. Quando faz o O ultrassom, cardiologista, quando vai fazer o coisa, fala assim, não bebeu água, né? tá desidratado, a veia tá pequenininha. A cava que fecha. Exatamente, exatamente. E aí, mas isso é uma questão que é genética, hereditária, o que é? Porque É genético. Nessa posição todo mundo tem, Tá. mas na grande maioria das pessoas o sangue flui normalmente. E aí, por uma variação anatômica, que a gente chama, em algumas pessoas isso comprime. E a maioria das vezes pode não dar sintoma nenhum, a pessoa não sabe. A maioria dos diagnósticos se dá quando a pessoa tem uma trombose. Que aí você vai examinar, né, fazer os exames para diagnosticar a trombose e você acaba vendo esse estreitamento da veia. E ele aí não dá sintoma, não dá nada. Quando dá, e tem algum tratamento que pode ser feito? tem. Quando a pessoa tem se ela já teve a trombose, o tratamento envolve tanto melhorar esse estreitamento com a colocação de um stent, Ah, tá. como muitas vezes dissolver e aspirar esse coágulo lá de dentro. E às vezes a gente consegue descobrir isso antes de uma trombose. Por exemplo, tem pacientes que têm inchaço ou varizes muito mais na perna esquerda do que na perna direita. Isso são fatores que chamam a atenção. Então, às vezes, na consulta vascular mesmo, às vezes de rotina, a gente olha e vê que a pessoa tem muito mais sintoma à esquerda. E aí a gente pede o exame, consegue fazer o diagnóstico e aí trata antes de ter as complicações. O exame, o que é? Exame de imagem? Exame de imagem. Tanto o ultrassom, o Doppler pode dar esse diagnóstico, como os outros exames, como a angiotomografia, a ressonância, também dão esse diagnóstico. Aí, se ela está sendo comprimida, antes de ter alguma coisa, põe um stent. Coloca o stent para abrir e o sangue passar normalmente. Exatamente. Mais um medo desbloqueado agora. Toda vez é medo de uma doença nova. Ele é hipocondríaco, só pra saber. O Ian é hipocondríaco, por isso ele é amigo do Rodolfo, porque os hipocondríacos... Eu venho aqui porque é que daí a gente fica ouvindo esses casos, dessas doenças raras, daí cada vez eu saio com Ele sai daqui E eu senti que você ficou um pouco pálido durante... Ah, tá vendo? Você já ficou pensando, será que eu tenho varizes Será do que eu lado tenho varizes do esquerdo? lado Já tô Será que a minha perna esquerda incha? Comprimir já aqui. Mas ela não dá sintoma, isso que é o pior, né? Não dá sintoma. Isso que é o problema. Não dá A grande maioria não. Muitas vezes é um achado de exame, às vezes até você faz o exame para, enfim, investigar outras coisas e acaba descobrindo. E isso tem graus, tem gente que tem esse estreitamento, mas a gente considera um grau leve, então também não é todo mundo que tem que colocar stent. Sei, porque às vezes... Isso tem, exatamente, às vezes a pessoa tem só 30%, 50% desse estreitamento e aí não necessariamente precisa colocar um stent. A trombose venosa profunda, TVP, trombose venosa profunda, Isso. ela é uma coisa muito séria, porque ela desprende aqueles trombos, Isso, né? ela é séria e quando ela é associada ao May-Turner, ela é mais grave porque ela envolve veias muito grandes. Ah, tá. Então Porque o calibre da veia é importante. Mas aí o coágulo é maior. É maior, É maior. Exatamente. Então, o que acontece? Quando tem uma trombose das veias do joelho para baixo,
a chance delas darem, por exemplo, uma embolia pulmonar, um quadro grave que pode levar até o óbito, é pequena, até porque as veias são pequenininhas e os coágulos são pequenininhos. Você imagina, essa veia que vem nessa região é uma veia que tem aí seu 1 milímetro, 10 milímetros, enfim, é uma veia, 1 centímetro, vai, pra ficar fácil. Então, um coágulo dessa região não é um coágulozinho, é um coágulo bem maior. Então, tanto a repercussão na perna, que pode depois dar complicações que a gente chama de síndrome pós-trombótica, o paciente tem ferida na perna. Quando tem umas feridas, às vezes, Exatamente, pode ser causado por isso, por uma trombose que teve lá atrás, não tratou direito, e aí aquele coágulo era muito grande, o organismo não conseguiu reabsorver aquilo por inteiro, e aí o sangue continua com essa dificuldade de passagem. E aí vai gerando uma coisa que a gente chama de hipertensão venosa. Você imagina uma mangueira que você prende em cima, aquilo embaixo vai inchando, vai ficando dilatado com pressão. E aí isso dá o aparecimento dessas úlceras, essas feridas na perna. Você quando viaja, você põe meia? Então, eu ia perguntar isso agora. É muito importante. A gente que não tem, supostamente, problema de circulação, é bom usar meia na hora de viajar? É bom usar meia, Eu porque uso, assim, direto. ela tem o papel da prevenção e mesmo que você não fosse ter uma trombose, ela tem um alívio de sintoma. Eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório que não tiveram trombose, não tiveram nada, mas que falam, nossa, doutora, eu fui viajar e aí cheguei lá, fiquei com a perna inchada alguns dias, com desconforto, entendeu? Então, não necessariamente você vai ter uma trombose, mas ela também te alivia esse sintoma. Você saber que, ó, ali, e você usa? Não, eu tomo um bom vinho e parece que funciona. Esse que é o problema. É o problema, é o a maior gente perigo. eu tomo Dramin pra viajar, coisa assim. E aí pronto. fica o voo inteiro lá. Você põe... Não, mas agora eu tô pensando em... Não, E você sabe que outra coisa que eu vejo muito no avião, e o o pessoal Dramin é bom? faz... Não. Assim, é porque daí o fato de... desordem. a gente sai. Olha, E aí não anda. Aí já é outro nível. Agora, uma coisa errada que a gente vê nos voos, assim, vascular andando de avião, né? O pessoal chega lá na poltrona e tal, e aí já ficou o tempão em pé, o tempo todo, aí vai lá e veste a meia, entendeu? Às vezes a pessoa já tá com a perna inchada, entendeu? Ah, então e você aí tem pode... que ser em casa, então. Tem que ser em casa. Em casa, Então, é verdade. antes de ir pro aeroporto, a hora que você estiver se arrumando, então aí você vai deixar ali uns 15 minutinhos, colocar a perna pra cima, pra vestir a meia elástica, e aí ir pro aeroporto. E não chegar lá na poltroninha e aí Aí, colocar a meia, entendeu? Aí os pacientes Uriama falam, ai, dá um olha desconforto. Já vou marcar, já vou marcar. Tem umas meias agora, eu tô falando, aí eu vou lá, umas que tem um zíper do lado. Tem. É muito, porque calçar meia de... É mais fácil pra colocar. Porque calçar meia de compressão é muito difícil. É pelo amor de Deus. difícil. Aquilo é uma tortura. Agora tem umas meias que tem dá um... Elas foram criadas pra quem tem ferida. Ah, é? É, Porque porque elas são- tem mas que elas fazer são boas, curativo. funciona. Funciona, É funciona. muito bom, porque você só põe assim, só fecha. Fecha igual o uma zíper. bota. É, Igual uma funciona. bota. Mas beleza, beleza. Todo mundo tomando café, Fazendo consulta. fazendo consultório. Aqui o consultório rola solto aqui, ó. A consulta acontece no intervalo. Né? É no intervalo que a gente quer saber. E o melhor, é gratuita, né? Então, isso é uma beleza. Olha, Já fiz várias receitas. Já fez aqui, várias, já, fiz já, várias já tá. receitas. Vamos mais uma notícia, vamos lá. Agora aqui, ó. Aos 38 anos, Rafael Cardoso realiza procedimento estético no rosto. Veja, antes e depois. Ator compartilhou mudança. Os fãs do galã gostaram do novo visual dele e encheram de elogio. Vamos ver o antes dele. O antes... Cara, Não, até que ficou bom. Rostinho de cansado. Não, aqui ele tava meio cansado, aquela coisa toda e rosto mais tudo. fino. Aí aqui deu uma levanta. Não levantou muito, não é? Ó, mas 38 anos, o rapaz é um Esse aí não é um que bateu no gerente do bar? Foi! Esse mesmo. Foi sim! Vocês acham que aqui é só assunto sério? Viu? Então, olha aí, ó. O Ian é bom que ele já faz a fofoca do Trump e a fofoca do... Foca inteira já. É verdade. Mas olha que interessante, mas ficou bom. Tem uns que às vezes faz que a gente fala, pra que foi mexer? Pra que foi mexer? Doutora Fabiola, aqui mais ou menos dá pra... Aqui, olha, o Botox aqui tá trincando, né? Aqui, olha aqui, Dá ó. pra ver. Brilhando. Olha lá. O malar dele, que é a maçãzinha do rosto, né? Também aumentou aqui. Sim. E aqui o queixo. A mandíbula deixou mais quadrada, e Aqui, o né? queixo também projetou um pouquinho. Aqui, ó. Isso aí, aqui, a ó. mandíbula É verdade. quadralizou Agora, mais. dá pra saber o que foi? Aqui foi usado o quê?
Acredito que ácido hialurônico e botox. Não sei se foi usado o bioestimulador antes, mas acredito que foi só preenchedor e a toxina. O bioestimulador, ele é para estimular o colágeno. Estimular o colágeno. A gente prepara a pele para os próximos procedimentos que vão vir. Ah, o bioestimulador é mais ou menos um preparado. Isso, o ideal, no mundo ideal, é você fazer o bioestimulador antes. Primeiro. É você melhorar a qualidade da pele para você ter uma resposta melhor aos procedimentos e colocar menos produtos depois. De longe a gente percebe mais, né? Olha lá, quando eu tava olhando aquele outro monitor, de longe percebe mais, olha lá. Mas ficou bom, né? Ficou bom. A ideia é essa, a gente está indo por um caminho onde um movimento que se chama Quiet Beauty. Quiet Beauty. Sim, a mesma coisa do Quiet Luxury. As pessoas não querem mais parecer que fizeram procedimentos antes. Quer mostrar. Não querem mais, então é uma coisa silenciosa. Olha, nossa, tá bem, mas não sabe o que foi feito. Tá diferente, mas... Essa é a ideia. É, porque esse negócio da pessoa chegar e falar, me transformei Me tudo. coloca uma mandíbula quadrada. Não tem mais, não tem. E esse é o exagero, né? Porque o exagero acaba dando, acaba trazendo algo ruim para o profissional, para o mercado também, porque o pessoal fala, não, eu vou fazer uma harmonização, eu vou ficar com essa cara. Tava todo mundo com o mesmo rosto, né? O mesmo queixo, a mesma mandíbula, a mesma boca, né? Então tava muito padronizado. Aquele moço fez como chama, aquele ator que era da Globo, como que chama? Marcelo Antoni. Você gostou? Eu não gostei, que ele ficou parecendo o David Brasil. Ele não ficou, não posso falar muito, Achei ele não posso parece criticar. Rosana. Rosana. Teve o Estênio também. Estênio Garcia ficou bom. Não ficou? Não ficou, não. Ela não gostou. Mas o Estênio Garcia tá quase 90 e tantos anos. 89 por aí. 89. Nossa, coitado do Estênio. Aí você vê que dá uma melhorada mesmo. Ficou melhor do que Agora, tava, mas a harmonização, ela, claro, acaba rejuvenescendo, mas não é só para rejuvenescimento. não é só para rejuvenescimento. A harmonização, esse termo harmonização, ele tá caindo um pouco em desuso, né? Então, Quiet Beauty, né? Então, agora é mais um gerenciamento do envelhecimento. A pessoa ela quer começar a fazer procedimento cedo, para que futuramente não tenha que fazer uma transformação muito grande. Então, ela investe pouco agora para se manter bonita. Quanto tempo vai durar essa carinha dele? Depende, mas olha, o Botox é o que sai primeiro, tá? 6 meses? Não. 6 meses é um mito, tá, gente? Não tem Botox que dura 6 meses. Não tem? Não tem Botox que dura 6 Dura meses. 3 meses? A média do Botox é de 3 a 4 meses. Mas e para replicar o Botox, quanto tempo tem que ser? O intervalo mínimo de 3 meses. Mas não tem aquele negócio, vai dar efeito vacina. Existe, né, esse conceito, só que não tem nenhum estudo que comprove realmente que esse efeito vacina faz sentido para a toxina. Entendeu? Então, é baseado em que o corpo humano ele é exposto a uma proteína há muito tempo, como a proteína do leite, por exemplo, ele pode desenvolver ali uma tolerância, né? Entendi. Então, não é todo mundo parte desse princípio. Não é todo mundo que vai desenvolver. Não dá para saber. E essas outras? Ácido hialurônico dura quanto tempo? Em média, 1 ano, 1 ano e meio. Não, mas dá pra ele. 1 ano fica bom. Ele vai lá, bota retoca um Botox. O ideal, o Botox, você pode fazer um retoque a cada 6 meses, que tá ótimo. Tá bom. Se você faz academia, se você treina pesado, vai durar menos. Vai durar menos? Vai durar menos. Então, quem treina... Escolheu. O corpinho ou não tem. Um corpinho bonitinho. Um músculo ou a ruga. Ou você treina, né? Cara treina de mais. plena, assim, não faz Gente, força. olha que interessante. Vamos lá, Merchão, Rodolfo. A nossa conversa tá boa aqui. 66% dos alunos brasileiros não leem textos com mais de 10 páginas, diz estudo. Pesquisa relaciona baixa índice de leitura com problemas de desempenho escolar. César Romão, quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê, não é verdade? É verdade. Nós temos um paradigma hoje. Qual é esse paradigma? A pessoa pode não ler 10 páginas, mas ela passa 200 telas no seu celular. Poxa, Romão, então ninguém vai ler mais? Não, nós temos que repensar a maneira de leitura. Não é o livro. Não é o livro. Nós temos que repensar. A educação, ela tem que avançar. Sem contar, Padre Juarez, que nossa geração de jovens, né? Minha e a sua, bebê ainda, bebê. Né? Baby. Nós somos baby boomer. Nós somos baby boomer da época da guerra ainda. O
que acontece? Essa geração, a minha, a sua, foi traumatizada. Porque nós éramos obrigados a ler coisas que a gente nem entendia na escola. Lembra disso? Chegava na escola, mas você tem que ler Vidas Secas e fazer um resumo. Isso. Pô, aquilo para mim foi um transtorno durante a minha infância. Tem gente que não consegue ler hoje. É muito importante que os homens que produzem educação no país comecem a pensar nisso. Quer dizer, por que ele roda 100 telas e ele não consegue ler 10 páginas? E nós temos hoje no Brasil um pessoal que lê. O povo ainda lê. Eu sei porque recebo correspondências. O nosso equilíbrio de leitura está igual a outros países. Eu recebo correspondência de 50 países hoje, onde eu tenho os meus livros. As pessoas estão lendo. Agora, você falou uma coisa muito interessante, eu acho visão muito interessante. A pessoa não lê, às vezes, o livro, mas ela lê na internet. Então, é uma outra maneira de se ler, né? Você está lendo. Exatamente. É interessante ver isso. Lendo e ouvindo. Lendo e ouvindo, Porque verdade. você tem a legenda. Normalmente, quando tem legenda, 80% das pessoas, apesar de estarem ouvindo, leem a legenda. É como o filme no cinema. Então, nós temos que encontrar um meio, e eu penso muito nisso, sabe, Padre Juarez? Quando realizo palestras, eu penso em criar uma palestra para encontrar um meio ainda não encontrei, mas encontrar um meio que faça a gente entusiasmar essas pessoas a voltar a ter a informação. Não é a questão só da leitura, abrir o livro e ler o livro, né? A questão de ele navegar naquela informação de uma maneira diferente, juntando o livro e esse poder das telas. Então, eu acho interessante. Falei em livro aqui, esse aqui é o livro do César Romão, aqui, ó. Motivação para a transformação, reflexões para fortalecer o coração. Isso aqui é um dos livros do César Romão, né? Aqui, ó, eu mostrei aqui também, aqui, ó. Esse aqui é do livro do William Fancelli, aqui, ó. Populismo e Negacionismo, aqui, olha, segunda edição. Ó, quem é escritor sabe que sai quando segunda edição sai, porque o negócio é bom. Tá indo bem, tá indo bem. Pior que foi escrito há 3 anos, a segunda edição, só que olha quem tá na capa. Então, eu ia falar isso. É todo mundo que tá causando agora. Todo mundo, ó. É o Trump, é o Bolsonaro, é o Lula. Maduro. Marine Le Pen na França. Le Pen. Orbán na Hungria. Gente, Mas olha, você não pode apagar a história, tá perfeito. Tá, eu não mudaria a capa. Isso é evidente também. É história, né? Mãe de Ná na Rede Vida. Porque tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. E ó, e o Putin, né? O Putin aqui atrás, né? E o Putin aqui atrás. Não, você botou o Getúlio aqui, ó. Ah, mas tinha que alguém ter um fantasma do passado também. Muito bom, muito bom. Olha aí. Gente, mais uma... deixa eu perguntar, que tem um pessoal participando. Obrigado, Zeca, muito obrigado. Gelivane, olha, Deus abençoe aí. O Edmar Wendel Santos também. Olavo Huck, obrigado. Tobias também que está participando. E a Tereza Cristina Viana da Costa Falco, o nome dela, falou assim, minha sobrinha tem 30 anos e teve trombose nas 2 pernas. Está investigando a causa. Mas 30 anos, trombose nas 2 pernas? Pode ter, até porque existem algumas alterações genéticas de trombofilia, né, que favorecem também, além dessa questão anatômica que pode existir, algumas pessoas têm a genética, que é uma alteração do sangue mesmo. Tá. E aí não é nada estrutural, mas que aí tem trombose em vários lugares. Tem em lugares atípicos, em artérias, veias do abdômen, por exemplo, cerebral. Trombose pode ser na artéria e na veia? Pode ser na artéria e na veia. O que todo mundo conhece como o trombose é muito mais a venosa. A venosa. Exatamente. Mas existe a trombose da artéria também. O que eu sempre aprendi com o seu marido, né? Da negócio da panturrilha. É o coração. É o nosso segundo coração. Que ele que faz o sangue voltar. Exatamente. Então, gêmeo sentado. Tem que adorar subir escadas. É verdade. A CNN, Serviço Secreto, assume responsabilidade por falha em segurança de Trump. Diretora da Agência de Proteção de Autoridades reconhece a possibilidade de mudar protocolo após ataque contra o ex-presidente. Agora você vai explicar tudo pra gente, porque esse negócio do atentado é importante que você nos coloque por dentro. A gente estava até falando aqui antes de começar o programa que a violência, apesar dos americanos dizerem isso é algo que é inaceitável, o próprio Biden falou isso é anti-americano, mas é algo que faz muito tempo está enraizado na cultura deles. Então, foram diversos ataques a muitos candidatos, 4 presidentes mortos já durante o exercício. Então, é algo que faz parte Lincoln, né? daquela sociedade por conta do papel central que o presidente tem no país.
Então, muitas pessoas usam dos ataques ao presidente para tentar mandar um recado, para fazer algum tipo de declaração. Então, de fato, houve um erro. O serviço secreto, quando ele surge, não é com o objetivo de proteger os presidentes da República, né? Mas ele passa já há mais de 100 anos a ter esse papel, mais ou menos 8 mil funcionários, e falhou. Aquela informação de que eles haviam visto o atirador no telhado, procede aquilo? Eles tinham visto? Muitos indícios de muitas pessoas que estavam vendo e estavam avisando e nada estava sendo feito em relação a isso. Inclusive, o pai do atirador havia avisado a polícia, né, de que o filho dele tinha saído com um fuzil, né, uma coisa assim, né? Tem muitas declarações, muitos vídeos. E depois que acontece também, muita gente pode falar. Mas o que mais assusta, eu acho, são aquelas teorias que surgem. Porque a gente tem que lembrar sempre que, na maior parte das vezes, isso deveria ser a regra, é que a explicação mais simples provavelmente é a correta. Guilherme de Oca. Na maior parte das vezes. E aí a gente já começa a ver surgir algumas explicações assim que não fazem o menor sentido, de que o próprio Trump forjou esse ataque. Não tem sentido, não tem. Faz o menor sentido. Rian, o atirador, ele era o tal do lobo solitário mesmo? Pelo que em tudo indica, sim. Até chegou a surgir agora uma notícia de que o governo iraniano, mas não tem a ver com isso, que o governo iraniano estava também planejando um assassinato do Donald Trump, porque tem os motivos, a gente pode falar sobre esses motivos também, mas não tem nada a ver com esse atentado. Não com esse ataque. Não tem nada a ver. Né? Provavelmente alguém que agiu por conta própria. Por conta própria e sem uma motivação conspiratória também. Aliás, nunca vai saber porque ele foi morto. Era uma pessoa com características já armamentistas, então ele fazia parte de alguns movimentos, tentou fazer parte de grupo de tiro, foi recusado em um clube de tiro, então até as pessoas têm feito piadas na internet, né? Dizendo, por isso que foi... Porque ele foi reprovado. Por isso que não foi aceito, porque errou a mira. O que salvou ele foi justamente porque ele tinha mirado em cima, certinho. Foi ele ter virado o rosto, quando ele virou o rosto é que passou aqui, né? Esse é anjo de guarda. Então, o Trump pegou o queixo dele aqui e fez assim. O Trump tem que rezar o resto da vida para os anjos da guarda dele, porque fez isso aqui com ele, é verdade. Algo que ele tem feito depois desse ataque é explorar bastante a religião. Também. Porque tanto o Biden quanto o Trump têm brigado pelo público evangélico, principalmente nos Estados Unidos. E aí já vem, né, aquela conversa de eu fui salvo por Deus, foi Deus, porque tem uma missão. Ele tem que falar com aquele público com base nisso. Você foi salvo por causa de uma missão, aquela coisa toda. Agora, o serviço secreto, quando a gente fala de serviço secreto, a gente está falando do que agência, não é nos Estados Unidos, não é o FBI, é o serviço secreto que hoje tem como essa função aí cuidar de ex-presidentes, cuidar de ex-candidatos ou pessoas que vão ocupar um cargo público muito de destaque. E eles que são os responsáveis por fazer esse tipo de serviço. Eles já falharam outras vezes. Você vê na época do Reagan, por exemplo. O Reagan tomar aquele tiro na porta do carro foi uma coisa brutal também. É verdade. Agora, esses eventos em céu, em aberto, em espaço aberto, é muito complicado, né? Muito complicado. Mas o Obama, você vai lembrar, o Obama, ele fazia os discursos dele e tinha um vidro na frente que todo mundo achava que era um teleprompter. Era o teleprompter, mas é um vidro à prova de bala. Ele tem justamente esse formato assim, ó. O Obama usava muito. Eu não sei por que o Trump, de repente... O Trump ele usava também quando ele era presidente. Tem alguns registros já dele usando esse vidro, mas é muito mais fácil você ter um controle maior também por exemplo, agora está acontecendo as convenções do Partido Republicano, terminam hoje, inclusive, e a segurança desse evento está sendo pensada já há 18 meses. É o maior nível possível de segurança de um evento nos Estados Unidos. Mas não tiveram esse mesmo cuidado com um evento menor. Agora, Urian, a pergunta... Só essa pergunta eu vou fazer para ele. Que eu acho que todo mundo já fez essa pergunta. Roda a cara dela. Isso está sendo decisivo? Vai pender na balança da eleição? Tem gente falando, a eleição já está ganha. Eu discordo completamente disso. Porque tem muito tempo pela frente.
a gente não sabe se o Biden vai continuar na corrida, pode ser que é troque verdade. candidato. E mais um fator, saiu a primeira pesquisa agora Isso. e mostrou que não mudou muita coisa na... Eles continuam empatados. Estados Unidos sempre é esse empate essa coisa assim, né? A gente vai pro intervalo, né, ó? A gente vai terminar com uma música que a doutora Karen vai escolher pra gente. Escolha uma música da sua vida que você gosta pra gente terminar o programa daqui a pouco. Fala. Evidências. Evidências! Ela é de Londrina mesmo. É de longe. Vamos ter pé vermelho. É pé vermelho? Pé vermelho. Pé vermelho. Né? Evidências do hino nacional brasileiro. Que a gente vai terminar hoje, escolhido pela doutora Karen. A gente volta rapidinho. Olha, neste programa maravilhoso, porque só tem gente maravilhosa e assuntos interessantíssimos aqui. Vamos lá, que tem mais uma notícia aqui, ó. Atenção. Esse negócio de botox é sempre bom. Com casos de falsificação do botox, Anvisa emite alerta aos profissionais. Segundo a agência sanitária, os casos começam a ser identificados como no ano passado. Primeiro, o botox é uma marca, né? Botox é uma marca, né? Na verdade, o princípio ativo é toxina botulínica. E é o melhor mesmo ou não? Tem outros que é bom também. Não posso me comprometer aqui, não não pode mas falar. assim... Posso falar, pessoal. É a marca mais famosa, que tem mais... Tem muitas estudos marcas? científicos. Tem. Aqui no Brasil nós temos Botox, Botulift, Botulin, Nabotas, Eumin e Dysport. Como que é? Dysport. Dysport. Isso. Então, mas aí existe mesmo caso de falsificação? Existe Mas bastante. quem que faz essa falsificação? Bastante. Os revendedores, os fornecedores ou as clínicas? Não, eu acredito que sejam os Fornecedores. Não acredito que sejam clínicas. Porque geralmente você tem aquele vendedor de confiança, você vai comprar... você tem a opção de comprar direto da farmacêutica ou de um revendedor. Sei. Então é nesse momento, quando você compra de fora, que você corre esse risco. Ah, porque você pode comprar da farmacêutica. Você pode Quem faz comprar. botox é feio? Quem que faz o botox? A empresa? É. Allergan. Sei. Allergan. Só que tem uma maneira de você descobrir. Tem isso que eu ia perguntar. Tem como saber? Primeira coisa, o rótulo tem que estar em português. Todo produto que tem Anvisa no Brasil tem que estar em português. Já começa por aí. Eu acredito que esse lote estava em turco, algo assim. Nossa. Meu Deus do céu. Aí a pessoa tá querendo demais, né? E ele vem em uma faixinha branca. Lembra daquela raspadinha que a gente fazia? Sei. Então, você passa algo de metal e aí ali vai aparecer o símbolo deles. Então, se você raspar e não aparecer, é porque é falsificado. É provável ler em turco e ele está dizendo, olha, não usa isso Não, aqui. Ninguém vai entender mesmo. É verdade. Mas, não tem jeito de você saber fazendo um teste ou alguma coisa com ele. Não tem. Olha, pra gente que é profissional, não. Não. A gente vai descobrir quando dá BO no paciente, né? Porque eu imagino, mas eu acho que BO não deve dar tanto, porque de repente deve ser uma coisa inócua também, né? Pode dar uma infecção, né? Teve um caso de uma influencer que importou um botox da Coreia e aplicou nela mesma. Você tá brincando? Sim, porque todo mundo pensa que veio da Coreia é maravilhoso, né? E aí ela teve reações. Ela mesma aplicou. Ela mesma Mas aplicou. a pessoa aplicou Ela mesmo? Tem mesma gente que faz aplicou. isso? Tem, eu faço. Ah, mentira que você faz. Eu faço, menina. Você consegue? Consigo. Você tá brincando? Aí você vai... No espelho ali, vai. Gente, olha... Mas porque, né, eu tô treinada pra fazer isso, você eu faz sei. os Agora outros, ela você não, faz os ela E aí o negócio era falsificado. veio da Coreia, não sei se era falsificado, Coreia do não Sul dá deve pra ter saber. Da Coreia do Ou Sul. da Coreia do Norte, né, vai saber. A Coreia do Norte Norte. não tem nem Culpada. comida, coitado. Não tem Então, botox. Mas olha, se for em spray, eu consigo fazer também. Mas desculpa, mas fala uma coisa. Colocou, ela aí deu uma infecção, uma coisa assim. É uma Se- reação alérgica Se fortíssima. a pessoa vai numa clínica e tal, dá uma reação, a clínica é responsável? Sim, nós somos responsáveis. A gente tem que entender primeiro o que aconteceu. A gente vai... todo o produto, todo o atendimento que a gente faz, a gente tem que verificar o lote e colocar na Lote. ficha do paciente. Primeira coisa é investigar. O produto foi bem conservado. E o pós do paciente também. O paciente às vezes sai, passa uma maquiagem, vai tomar um vinho. É um vinho. Estão me sabe? criticando pelo... Tá vendo? E aí volta com edema. Como é que quando a pessoa faz o botox, o que ela não pode fazer? Ela não pode, nas próximas 4 horas, não pode pressionar a região, Não pode pressionar. Não pode pressionar, não pode fazer atividade física pesada, não pode ingerir bebida alcoólica. Não pode. Não?
Não, no dia. Por quê? Porque tem alguma reação ou porque... Sim, pode ter uma reação. A gente pode ter uma reação. É? Sim, pode inchar bastante. Inchar? Sim, fica bem Nossa inchado. Senhora. Olha que... como que é o Botox? Eu nunca vi. O Botox, ele vem... Ele vem num frasquinho, em vácuo. É um pó pó? ele é liofilizado. Liofilizado. Isso, ele é E praticamente invisível, dependendo da marca. Parece que Tem nada. não tem nada. Então você reconstitui ele com soro fisiológico. Ah, soro fisiológico. Aí você reconstitui. coloca o soro fisiológico e aí você... Então ele é um pozinho liofilizado. Isso, exatamente. Ah, que interessante, interessante. E a quantidade, como que é que depende? Aí da vai de pessoa? cada paciente, né? Tem paciente que, por exemplo, que é muito hipercinético, faz muita força durante o movimento, treina muito pesado, né? Muito expressivo. Quem é apresentador de TV, sabe? Faz muito, assim, faz muito movimento, aí a gente precisa de mais. E aí, em que lugar que pode aplicar? Geralmente a gente aplica em todo o terço superior, Terço, testa, que pé é? de galinha, isso, entre as sobrancelhas. Embaixo não pode? Pode Porque aplicar, pode. Quando a pessoa tem um platismo, essa musculatura muito forte, né, assim, sabe? Ah, tá. A gente aplica para relaxar, porque se a gente não relaxa com o tempo, o platismo é o principal músculo que faz o terço inferior da face envelhecer, que traciona tudo para baixo. Pra baixo. Então também é preventivo para evitar essa pitose, essa queda de O pele. problema, o pescoço não tem jeito, né? O pescoço é uma Pescoço porcaria. é uma carne de pescoço. Uma carne de né? pescoço. Por isso que chama carne de pescoço. Porque não tem o que você fazer com o pescoço. Depois que caiu é difícil. Não tem jeito. É pregar um Por isso que é importante a prevenção, né? O filtro botox. solar. Exatamente, bastante água. Ah, e mão. Mão também pode aplicar botox? Geralmente nas mãos a gente aplica quando tem sudorese. Não, mas pra ficar essas mãos de velho que a gente. Olha, tem outros produtos. Aí a gente já pensa num bioestimulador de colágeno. Ah, mais dá pra fazer? efetivo, que Olha que mão bonita tem Eu César. passo colágeno todo dia. Não, bonita a sua mão. Isso Bonita. aqui é de família. Minha mãe tinha uma mão bonita, meu pai. Olha que mão bonita. Tá? Aí, ó. Não é mão de... Olha, ninguém tem mão de velho. Só eu que tô com essa mão de velho aqui. Aqui. Não, olha assim, ó. Mas isso aí é um problema que nasceu lá em Minas Gerais. Não, eu tirei aquelas pintas. Eu tirei aquelas pintas. Os nervos. Com laser aqui, ó. Com laser. Mas ainda tá marcado ainda. Passar protetor. Mais uma notícia aqui, vamos ver. Frio prejudica a circulação sanguínea. Fique atento aos sintomas. Doutora Karen, frio, ele prejudica, chega a dar algum problema nessa questão de circulação mesmo? Chega. Por Tem- causa de constrição? Por vasoconstrição, exatamente. Tem algumas pessoas que têm chama fenômeno de Renault. Como chama? Fenômeno de Renault. Fenômeno de Renault. É uma vasoconstrição pelo frio, mas numa intensidade Muito a mais, grande. muito maior. E aí tem pessoas que chegam a ter até necrose, feridinhas nas brincando? pontas dos dedos, exatamente, por conta desse frio. Não pode desenvolver depois que faz químio? Muita gente que fez tratamento de quimioterapia desenvolve essa síndrome. Começa Pode. a ter... A minha irmã É? fez 15 anos atrás, ela fez tratamento e depois ela desenvolveu. Começou a ter. Com frio, a circulação Aí piora. começa a ficar meio branco. assim, Exatamente. Tem Interessante. gente que tem um grau leve. Eu mesma tenho um grau super leve e eu Mas fico. você fica meio... Eu fico com a mão toda pálida e às vezes meio roxa. Ela alterna, assim, entre ficar branca Quando e meio fica muito roxa. frio. Mas eu não tenho sintoma, é só visivelmente estranho E de o ver. sintoma seria o quê? A pessoa, quando em graus mais avançados, pode ter dor, formigamento, que são os sinais de tá faltando sangue faltando realmente. sangue mesmo. E aí a necrose é a Mais nas morte do extremidades. tecido, né? As extremidades. Então, principalmente das mãos e dos pés, né? As pontinhas dos dedos. Então, essas pessoas, quando tá frio, principalmente assim, abaixo de 14 graus, tá. aí precisa realmente aquecer as extremidades, porque não existe um remédio. Até tem alguns vasodilatadores que a gente tenta utilizar, mas realmente precisa evitar o frio, sabe? Agora, os cardiologistas dizem que no frio a pessoa tem uma tendência maior a ter infarto. Exatamente. É por causa disso também? Também. causa Lembra dessa que você falou vasoconstrição? sobre a questão da trombose nas Isso. artérias? Essas pessoas, quando tem já o que a gente chama de aterosclerose, então você já tem graus de entupimento, mas o sangue estava passando. Essa vasoconstrição, ela acontece no nosso corpo como um todo, não só nas extremidades. E aí, aquilo que já era estreito porque tinha obstruções de placas de gordura, e eu tenho essa vasoconstrição, o sangue chega menos ainda. Menos ainda. Então, a pessoa aumenta significativamente mesmo essa taxa de infarto, AVC, e nas pernas, a trombose arterial, que é a pessoa que já tinha um grau de entupimento
E aí, enfim, às vezes vai até para amputação da perna, a questão coisas... dessa falta de circulação, o nariz também, né? Tem gente que às vezes, quando a gente vê essas coisas que a pessoa passa muito frio, começa Fica o nariz... com o narizinho vermelhinho. E necrosar, às vezes, necrosa, né? Porque o nariz, eu não sei se tem vascularização suficiente no nariz. Tem. É menos comum do que as extremidades. Esse fenômeno de Renault, por exemplo, as extremidades é realmente mais comum do que nariz. Mas tem. É considerado uma extremidade. E, engraçado, esfriou, minha orelha começa a queimar. Engraçado, ela começa a queimar. Tem que colocar uma touquinha, cobrir. Mas queima, sabe o que eu faço? Eu ponho água gelada na orelha, porque aí... A cara dela. Não, porque ela queima. Ó, esfriou, ficou toda... Não era pra fazer isso. É o contrário, você tem que aquecer. Aquecer. Porque senão você vai fazer mais vasoconstrição ainda. Vai perder a orelha. Vai perder a orelha. Vai ficar igual o Trump. O Trump. Será que vai ficar uma marca no Trump? Vai ficar, né? Uma marca, vai ficar... Vai ficar igual a do Evander Holyfield, né? É verdade. Mais uma notícia. Aí, ó, queria falar desses candidatos. Candidato a vice de Trump faz primeiro discurso oficial de campanha após nomeação. Day Vance atacou Joe Biden, Kamala Harris, chamou o governo de corrupto. Eu queria que você explicasse pra gente, primeiro, por que ele escolheu ele, e segundo, por que ele era um crítico do Trump. Em 2016, quando Mas ele sempre foi republicano. Sempre foi republicano. Sim, mas quando ele surge em 2016, era com discurso contrário ao Trump. Contrário, inclusive, para onde que o Trump estava levando o partido. E se uma coisa ficou muito evidente nessa convenção, foi como o Trump se tornou o Partido Republicano. Então, quase como se não existisse mais um tipo de republicanismo moderado. Existe o trumpismo, é uma coisa, trumpismo lá. A gente não sabe exatamente quando o Trump tomou a decisão de indicar o J.D. Vance para ser o vice, mas ele indicou, pode ter sido faz um mês, uma semana, como 5 minutos antes de anunciar. A expectativa antes desse anúncio era de que o vice fosse, ou a vice, uma pessoa mais moderada. De repente até de um grupo minoritário, uma pessoa negra, uma mulher, um latino. Meu Deus. Mas o que acontece? A partir do momento que o Trump sofre esse atentado, ele materializa aquele discurso que ele tinha até então de que existiam forças que estavam tentando impedi-lo de chegar até o poder. Então, que ele sempre teve um discurso contrário à mídia, contrário aos democratas, contrário a várias pessoas dizendo que queriam silenciá-lo de alguma maneira, quase de perseguição. Quando esse ataque ocorre, ele não precisa mais fazer esse discurso. Ele pode tentar ser um pouco mais moderado e deixar esse discurso para outra pessoa. Entendi. Então não faz falta ter alguém moderado na chapa junto. Sei. E aí ele indica o J.D. Vance, que é o futuro do Partido Republicano. Ele com 39 anos. Ele não é nada moderado, né? Nada, ele é mais radical do que o Trump. É mais radical do que o Trump. E ter ele como vice é dizer assim, ó, ele é minha imagem e semelhança, é isso que nós queremos para o país. Ele é a minha continuidade. É verdade, continuidade. Porque... Quase. O discurso dele, por exemplo, ele durante a gestão de senador e agora mesmo, quando foi nomeado, por exemplo, ele tem uma outra teoria diferente do Trump. Ele acha que entre a guerra da Rússia e da Ucrânia, o Biden devia acabar com a guerra e promover a paz e parar de vender arma. Entendeu? Ele tem essa coisa? Mas os dois têm essa postura anti-ajuda à Ucrânia. O Trump, quando ele critica a OTAN, quando ele ameaça tirar os Estados Unidos da OTAN, quando ele fala, o financiamento que eles dão. Eu vou encorajar os outros países, a Rússia a atacar os países que não investirem o mínimo de 2%. É uma postura com ceticismo em relação à OTAN, e o Putin está feliz. O Putin está bem feliz com essa chapa. Agora, é verdade, eu imagino. Porque agora, ele é novo, né? Ele tem uma carreira muito longa pela frente. 39 anos. E o Trump, só uma pergunta, o Trump, na Constituição americana, só pode ser presidente 2 vezes. Então, o Trump só vai ser presidente agora. Não é igual no Brasil, que pode ficar 2, sair uma e voltar. Não, agora... Só pode 2. Então, o Trump só tem 4 anos. Mas se tem algo que a gente viu ao longo da história, que até uma pessoa que os dois, tanto o Trump quanto ele, admiram muito, fez, que foi o Viktor Orbán na Hungria, é que líderes assim, com as características que eles têm, tendem a
mexer na Constituição quando necessário Nossa, mas mexer para na- ficar mais tempo no poder. Mas mexer na Constituição Americana é pronto. Aí os Estados Unidos virou. Não, lá não Tem consegue, não. Tem um estudo feito com 46 governos de 33 países que mostra que líderes populistas têm 4 vezes mais propensão De mudar a em Constituição. mudar as regras do jogo para poderem ficar mais Putz, tempo. Olha, então nós estamos. Pode correr o risco da gente ter a Constituição Americana mexida. Então. Não, Essa história é mais ou menos como... Vamos colocar o sino no pescoço do leão que está com fome? Vamos, vai você lá e coloca. mas é que o Trump, Ninguém vai. pela característica de burlar as instituições, não me surpreenderia até mesmo quando ele indica lá 250 juízes ultraconservadores, como ele fez agora. Um processo desses caiu em uma juíza nas mãos de uma juíza que ele tinha indicado, anulou. Esse Arquivou. o processo que ele tinha. É verdade, é Então verdade. eles corroem de dentro para fora. verdade. Entendeu aqui? Olha, tipo, Zero escola aqui. Vamos lá, mais uma notícia aqui. Brigas no trabalho podem ser positivas? Pesquisadores acreditam que sim. 3 professores da Kellogg School of Management debatem sobre a psicologia de trás do conflito e seu papel nas organizações. César Romão, brigas no trabalho podem ser positivas? Eu tenho uma longa vida de palestra para Departamento de Recursos Humanos aqui. Eu imagino, aqui no Brasil. quantas experiências em corporações. Muitas. Talvez a palavra aí tenha Brigas, sido, né? a palavra poderia ser trocada. Eu acredito que a palavra correta talvez não seja essa. Eu colocaria ali divergência, insatisfação com ideias. Briga não pode dar certo em lugar nenhum. É verdade. Briga não tem como. Mas eu acho que a divergência entre ideias ela é muito importante. Porque toda empresa e todos os profissionais crescem numa divergência de ideias. Este programa é uma divergência de ideias. Olha a audiência dele. É verdade. O telespectador aprende de diversas formas. É verdade. Com os entrevistados, com o apresentador. Eu acho que dentro de uma organização sempre tem que ter a divergência. Eu me recordo que quando o Steve Jobs criou aquele aparelhinho... O iPod? Não, iPod. O iPod. Ah, o iPod. Ele entra na sala de engenheiros dele, que estavam todos festejando, né, a criação do iPod, todo mundo se festejando. Olha, agora tá bom. Ele pegou o iPod e jogou dentro de um aquário. E aí saíram umas bolinhas. Ele pegou, puxou e falou assim, ainda tem espaço aqui dentro, se virem, não tá bom. Então, Interessante, é verdade. É uma divergência, né? Isso tem que haver nas empresas, e as empresas crescem com essas divergências. Mas briga não, eu não recomendo que se tenha briga dentro das empresas, é uma coisa que a gente deve evitar. O contraditório é sempre bom e importante, né? Para crescer na vida da gente, né? Ah, acabou o programa, não acredito! Olha aí. Ah, não, olha, eu vou te falar uma coisa. Temos a nossa enquete, vamos ver se o pessoal acertou. Olha lá. 50, a metade? 50, na dúvida, pessoal, 50, diz que ele foi em 1992, 50, 1994. César Romão foi quando? 94. 94, olha aí, 94. Aliás, foi uma ascensão muito interessante. O Mandela, quando ele assumiu o poder, ele orientou a equipe dele a não tirar os ingleses. Aí o pessoal falou, mas nós temos que aprender com ele, eles estão aqui há muito tempo. Olha que coisa. Vamos aprender a coexistência, vamos aprender o que eles sabem para poder administrar o nosso país. Foi o ano, ela foi o ano do Tetra. Foi o Tetra, foi ano 94, foi ano do Tetra. É Tetra! E agora, esse ano, foi a primeira vez na história da África do Sul, 30 anos depois, que o partido do Mandela teve que fazer um governo de coalizão para governar. Olha, Primeira vez. Primeira vez, porque sempre governou sozinho, né? Olha que coisa. 30, olha como as coisas mudam. A história é fascinante, né? Mas ele já falava da coalizão, né? Ele queria que ela acontecesse. Tem que ter, né? Pluralidade. Olha aí, gente. Evidências escolhidas pela doutora Karen. Doutora Karen, muito obrigado. Doutora Karen, cirurgiã vascular. Vou deixar aqui, ó, o site da doutora Karen, kfvascular.com.br. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. KF Vascular significa Karen Fernando. Isso. E também lá no Instagram,
@KF Vascular. Gente, entra lá, tem um trabalho maravilhoso mesmo que eles fazem. KF Vascular no Instagram. Obrigado. Obrigada, viu, eu, doutor? obrigada. Vai voltar mais vezes, viu? Obrigada, volto Urian sim. Fancelli, obrigado. Urian, Prazer estar aqui. a lucidez em pessoa aqui. Ó. Urian Fancelli, você vê o Urian Fancelli em qualquer lugar que você ligar na televisão, você vê. Oi? O livro do Urian, é verdade. E além do livro, você vê na CNN, na Globo News, na Sônia Abrão, na casa. Sônia Abrão, não. Ali a gente tá vendo. Todo lugar você vai ver. Viu? E olha aqui, doutora eu já falei, @Urian Fancelli. Urian sem o tio, viu, gente? Sem o tio. Obrigado. Viu, Prazer gente? sempre estar aqui com vocês. Nossa, muito bom. Doutora Fabiola Rodrigues, obrigado em nos indicar tanta coisa boa. Ó, siga lá o Instagram da doutora Fabiola, ó, @DRA Fabiola Rodrigues, _ @DRA Fabiola Rodrigues, _ só isso. Tá lá, né? Muito bom. E olha, atenção, esse é o verdadeiro CR7. César Romão. Esse é o César Romão, CR7. Olha aqui, ó. Obrigado, César Romão. Obrigado, Padre. É mesmo. sempre um imenso prazer estar aqui, debater assuntos importantes para a nossa muito sociedade e bom. para o nosso país. O livro do Dr. César Romão, aqui, ó, a Reflexões para Fortalecer o Coração. E esse aqui eu já tenho. Você já tem? Vamos presentear alguém, então. É verdade. Ele deu pra mim aqui, ó, de novo. Mas eu vou presentear, então. É para ler mesmo. Pra ler. Tem duas verdade. opções de leitura. Isso uma mesmo. na sala e uma na cozinha. @Romão _César. Isso. @Romão, sem o tio. Vou lá te esperando. César. Obrigado a vocês, obrigado. Olha aí, amanhã encontro vocês meio-dia. Aumenta o som, Evidência. Você quer viver pra mim. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas